Muito boa tarde, meus amigos que estão acompanhando a M930, nosso estúdio na Avenida Brasil 31, no comando técnico do Djavan, também a direção da clube é do Toy Fonseca e do Betusca. Para os internautas também que estão acompanhando a Rádio Clube através do nosso endereço eletrônico, é o www.radioclubitapira.com.br. O pessoal que está acompanhando ao vivo o site PCI, o canal de vídeo, portal Cidade de Itapira. Tenham todos uma boa tarde. Lembrando que a direção da clube, mais uma vez, da dupla de São Paulinos do Toy Fonseca e do Betusca. Aqui o estúdio da PCI por conta do Nino Marcati, por conta do Renato Coraça, com a participação da Vitória, do Anderson e também do Murilo. Nino, um abraço para você, muito obrigado ao Renato pelo apoio à Rádio Clube de Itapira e mais precisamente o Clube Personalidade, que está na sua 95ª edição e na 8ª edição já em parceria com o site PCI. Hoje o entrevistado, com muito carinho, a gente conseguiu tirá-lo do seu dia a dia, dos seus afazeres. Vou falar aqui com o doutor José Antônio Zago. Quero agradecer ao meu amigo Oswaldo Custódio, do programa Sertanejo Bom Demais. Foi ele o elo entre a Rádio Clube de Itapira, o Clube Personalidade, e ao Dr. José Antônio Zago. Obrigado também ao meu amigo Zé Maria, lá da Matel, junto com o Costinha, que estão nos acompanhando. Obrigado aí, Zé Maria. Zé Maria, que também já tinha dado um toque para que a gente entrevistasse essa figura maravilhosa, essa personalidade maravilhosa. Ele é psicólogo, Dr. José Antônio Zago, graduado em Psicologia e Filosofia. Ele milita nessa área há pouco tempo, 30 anos, tem história, ajudou na formação, está trabalhando na formação do CAPES, ele já formado na Faculdade Metodista de Piracicaba, fez também depois a sua pós-graduação na Unicamp e nós vamos debater assunto interessante. Nós já estávamos conversando sobre a situação das drogas, que é o foco que a gente vai estar falando. Mas vamos falar também de política. Aliás, o tema vai ser praticamente livre. A gente vai abrir com o tópico de drogas. Doutor, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado por aceitar o convite. Eu me sinto lisonjeado em entrevistá-lo, sabendo do seu, eu ainda esqueci de dizer, mais de 30, 40 publicações, né? E também já lançado 2 livros nesse assunto. Eu agradeço a sua participação com a gente aqui, eu tenho certeza que vai ser de grande utilidade para o nosso público ouvinte e para o nosso público que nos assiste também através do PCI. Boa tarde. Eu estou até um pouco inibido porque eu não sabia que era um pool de emissoras, né? São 2. Transmitindo. Mas para mim é uma satisfação muito grande. Eu penso que é uma colaboração com a coletividade itapirense, a gente poder ter um veículo de comunicação para estar passando um pouco de algumas informações baseadas em evidência científica, para que a população possa pensar um pouquinho numa questão muito séria que nós atravessamos hoje, né? Que é a questão das drogas, né? Lícitas, ilícitas. Eu estava até pensando aqui, né, o álcool é um flagelo enorme na sociedade. A gente acompanha noticiário, vê quantos acidentes de veículos acontecem em função do consumo de álcool, e geralmente essas pessoas não são diagnosticadas como alcoolistas. São pessoas que saem de uma festa, são pessoas que vai tomar uma cervejada em fim de semana, e às vezes não é aquela pessoa que tem a doença do alcoolismo. Então olha como é grave esse problema do álcool, né? O álcool está presente tanto no mundo pagão quanto no mundo cristão, né? Porque o vinho faz parte da Santa Missa, da Eucaristia, e ele acompanha em todos os momentos da vida, no batizado, no crisma, no casamento, nas festas, nos aniversários. Então a gente precisa estar muito atenta, porque às vezes um pai fica preocupado se o filho está fumando maconha, se o filho está usando alguma droga proibida, e às vezes esse mesmo pai senta com esse filho adolescente para beber uma bebida de álcool. Que coisa, é sem verdade. Sem se dar conta que, será que esse menino, essa menina, essa garota, esse garoto não tem o potencial para criar uma dependência? Então, o alerta é o seguinte:
se o aprendizado de consumir drogas proibidas está na rua, nos becos, né, com a turma, na balada, na galera. Isso. Ou o aprendizado de drogas lícitas é dentro de casa. Cigarro, álcool, né, remédios, né, para emagrecer, para tranquilizar, para dormir. Então a gente precisa estar muito atento e entender que droga não é só aquilo que é proibido por lei. Né? Droga é toda aquela substância que altera o nosso sistema nervoso e, consequentemente, o nosso modo de pensar, sentir e agir, e que traz transtornos, né? Então, droga é tudo que altera a nossa forma de ser, que vai atuar no sistema nervoso. Então, não é só o que é proibido que é droga. Olha, e como é interessante ouvir uma pessoa que fala da maneira como o senhor disse, né? Quantos de nós, eu estou me inserindo aí, que eu gosto da minha cervejinha, minha esposa gosta da cervejinha dela, quantas vezes a gente já não tomou cerveja na frente dos filhos? E quanto eu não fumo, nem a minha mulher fuma, quantos que eu já não vejo fumando até o cigarro normal na frente dos filhos? Agora, o duro de tudo, doutor José Antônio Zago, é administrar isso. Como fazer isso? Olha, eu não quero que o senhor use drogas. Ô pai, mas o senhor estava tomando uma pinga, uma cerveja agora aí, o senhor estava tomando o seu vinhozinho aí, e agora? Exatamente. Como administrar isso? Exatamente. Né? É claro, eu não vou em supermercado para ficar observando o que os outros compram, né? Claro, não, mas é coisa que você detecta no olhar, né? Se você entrar no supermercado no final de semana, você vai ficar bobo de ver a quantia de pessoas que saem com bebida alcoólica. Né? Mesmo com a lei ainda dizendo que não pode se vender bebida alcoólica para menores. Que mas eu acho a lei não é seguida. Né? Agora vai ser imposta uma mais dura ainda, que a gente espera que sim. Acho que é assim que funciona políticas públicas de drogas. Né? O trabalho que se faz curativo num CAPS, num hospital, é uma gota no oceano, na verdade. Ajuda muita gente, ajuda a recuperar muitas pessoas, minimiza muito sofrimento, mas essas políticas públicas é que vai fazer mudanças drásticas numa geração, e essa geração vai se reeducar para educar de uma forma adequada a geração futura. Capaz né? da gente não dar tempo de ver isso Exatamente, consolidado, né? Pode ser. Eu penso, JP, o seguinte, que infelizmente, claro, eu sou brasileiro, sou itapirense, gosto da minha cidade, gosto do meu país. Eu não quero atribuir toda a responsabilidade ao governo, aos nossos governantes, né, do país, das políticas, até são políticas bem intencionadas na área da saúde, muito bem intencionadas. Mas eu responsabilizo o governo porque nós pagamos impostos muito altos. É um absurdo que nós pagamos impostos. E o retorno não é no mesmo nível que você paga de imposto. Então, onde você vê a criminalidade, o tráfico de drogas, é o Estado ausente. Por que o tráfico de droga... Porque quem trouxe a cocaína para o Brasil, por exemplo, foram os intelectuais. Ah, sim. Jornalistas, escritores, artistas. Mas por que ela foi para a periferia? Porque lá o Estado está ausente. E aí começa a proliferar uma série de problemas. Você fala assim, puxa vida, mas que situação, né? Há uma omissão. O senhor tocou num negócio aí que é uma ferida. Eu estava conversando outro dia com o promotor, doutor André. O senhor acha que o público das Rocinhas da vida, dos Vidigais da vida, das periferias que o senhor citou aqui de Itapira, nós moramos em Itapira, o senhor disse, eles têm condição de consumir toda a droga que a gente sabe que é produzida? Não, essa droga é consumida por quem tem o poder de comprar as drogas. Acho que precisava, com todo respeito, quando se começa carrões girarem aí pelas periferias, saber o que estão fazendo também. Porque se não tiver nada de errado, eu já disse que eu não tenho medo da polícia, jamais. Vai me revistar, é para o meu benefício. Então eu acho que está na hora da gente também, o senhor disse, claro, há uma omissão do governo no sentido de administrar
de se prevenir isso daí. Mas acontece que é difícil você pegar traficante graúdo, como agora pegou o tal do NEM lá na favela da Rocinha. Mas geralmente, eu até conversei com um policial outro dia, nós estamos enxugando gelo, pegando uma biqueira aqui, outra biqueira ali, eles estão muito organizados. Exatamente. Estão muito organizados. Então, como cuidar que essa omissão do Estado, então, mas no seu ponto de vista? Isso acabou acontecendo porque não houve cuidado. Deixou crescer, foi alastrando exatamente. E foi embora. À medida que você não aparelha a polícia, que eu acho importante essa parte combativa, mas mais importante é a parte pedagógica, informativa. São as escolas. As escolas como formadoras de pessoas, como formadoras de cidadão, junto com a família, né? Então hoje você tem a televisão como um poderoso meio para formar consumidores, porque não ajuda a formar cidadãos. Se você pegar a televisão hoje... muito pequeno no quesito exatamente. Educação, muito pequeno. 90% da programação é uma programação que não educa. E a propaganda, ela visa formar pessoas que consumam. Você se lembra do Marlboro? Então, como era feita aquela propaganda do Marlboro, você dava vontade de fumar. Então, mas conseguiu abolir a propaganda de cigarro. Diminuiu o consumo de... Exato. Você hoje não vê jovem fumando. É muito difícil. Aliás, está caindo. Mas você vê jovem bebendo. Exato. Ele mudou. Mudou, exatamente. Se funcionou com o tabaco, por que não funciona com a bebida? Por que não faz a bebida? E por que não nas drogas ilícitas também? Essa é a questão. Por quê? Falta de vontade política, é isso que a gente tem que infelizmente dizer aqui nos microfones. Eu não sei se é falta de vontade política, eu não sei se é interesse, são interesses econômicos, já que o mundo gira em torno de uma economia, né? A economia infelizmente é o motor do mundo, não deveria ser o dinheiro deveria ser um meio e não um fim em si mesmo, né? O dinheiro foi feito para ser uma troca, né? Um instrumento para você sobreviver. Exato. Né? No fim ele passou a ser o dono da questão. Hoje tem dinheiro, tem tudo. Isso, ele passou a ser a finalidade da vida. Da vida. Né? Você quer ter dinheiro. Para que você não sabe, mas você quer ter. Sim. Né? Então, agora, a gente acompanha essa tomada da Rocinha e eu fico perguntando, puxa, por que esperaram tanto tempo? Não, Tom, esse rapaz faz 6 anos que está mandando no tráfico, você fala assim, quanta gente se matou, já matou. Será que resolveram fazer isso porque vem a Copa do Mundo? Porque se for e se não vier essa Copa do Mundo? Não. Se for estaremos pela entregue Copa, à própria sorte. Se for pela Copa, a hora que acabar a Copa... Volta tudo de novo. Volta tudo de novo, sabe? Então eu, como brasileiro, fico muito angustiado com essas questões e não acho que assim, eu não acho que são especialistas que têm que trazer a solução. Eu acho que a comunidade tem que estar discutindo isso aí, a sociedade tem que estar discutindo isso aí. Porque a pessoa que acha, eu não tenho esse problema, ele pensa que está alheio. Está imune, mas não está. Você sabe qual é o primeiro efeito de uma droga? Gostaria de saber. Porque todo mundo fala assim, o primeiro efeito de uma droga é na pessoa, não é. O primeiro efeito da droga é no tecido social. Quando o cidadão vai lá comprar a droga, quando ele paga a droga, antes dele consumir, ele já provocou uma lesão no tecido social. Porque aquilo vai financiar o crime. Vai fomentar a desgraça vai mesmo. Vai manter o crime organizado e assim por diante. Ele vai ficar mais organizado, porque fica com poder. O pai de família que para no bar para tomar sua cachaça, e não estou nem falando... Não estamos contra também ninguém fazer isso, hein, gente? Moderadamente. Não estou falando da pessoa que tem o problema com o álcool. Estou falando daquela pessoa que tem a vida normal, trabalha. Quando ele paga o bar, ele está tirando alimento da casa. Exato. Que a maioria dos brasileiros tem um orçamento muito espremido, muito pequeno. Então, R$100 que você gasta num bar no mês, que é isso? Poderia ser mais leite para a criança, poderia ser mais carne na mesa, poderia ser mais verdura. Você entendeu? No entanto... Exatamente. Então, é um assunto assim muito complexo que ele não está distante de nós. Então, se eu estou andando na rua, eu tiro uma bala de
de doce, né? Uma bala, um chiclete, drop, um chiclete, e joga o papel no chão, esse ato meu, ele tem uma repercussão política. Você vê como pouco o cara que faz isso, não, feio. Tem uma repercussão. Se esse papel, ao invés de eu jogar no chão, eu ponho no bolso, na primeira lixeira eu... Quantas vezes eu faço isso? Então isso tem uma... Todo ato é político. Por quê? Porque a gente vive em coletividade. Alguém vê. Então, você fala assim, eu não tenho filho que usa droga, a minha família é tranquila, mas amanhã você pode ser roubado por uma pessoa que é usuária, que está doente por causa da dependência de droga. Né? Então não tem como. Na coletividade, todo ato que você faz é político. Ele vai ter uma repercussão no coletivo. Entendeu? Como na família, né? Toda e qualquer atitude, né? Doutor Zé Antônio, vamos falar um pouquinho de números. Hoje o senhor tem pesquisa, eu estou falando com uma pessoa que conhece números, não é número. O senhor me disse que 3% da população está envolvida com drogas ilícitas. Em torno de 3%. E 11%, olha gente, é grande, hein? 11% com drogas legalizadas. O álcool, né? Álcool, que é uma droga. O tabaco está por aí também. Também. É, mais ou menos por aí. O tabaco é uma outra, estou achando que é até junto. Então, desmembra mais quase 11% de tabaco também, de fumantes. Também. Então, se você pegar uma população como de Itapira, que tem 70 mil habitantes, então você põe 10% aí, 7 mil. Nós temos 7 mil pessoas com problema. Problemas, você não está falando que bebe, não. Que bebe pode até ser muito mais, mas que já tem problemas. Exatamente. Isso é detectado por pesquisa, né? E não existe assim... todo consumo de droga ele tem um risco. Ah, mas eu nunca usei. O dia que você usar, você vai ter um risco. Se a pessoa nunca bebe, ou bebe de vez em quando, o dia que ele bebe, ele tem um risco. Ou físico, ou social, ele pode provocar um acidente, não existe consumo de droga sem risco. Eu posso pegar um cidadão que nunca usou droga, comprar uma droga ilícita, naquele dia ele tem uma batida policial, pega ele com droga. Pronto, ele pagou e entra na estatística. Entra na estatística, né? Então, toda relação com droga tem um risco. Poxa, que interessante. Agora, doutor Zé Antônio Zago, como e como fazer para administrar isso? O senhor não está dando aqui uma receita e criando um impedimento de que as pessoas não possam beber, que as pessoas... fumar não devia mesmo, gente. Quem me ouve podia aproveitar, tem uma campanha do Fantástico, é o Brasil Sem Cigarro, o Dr. Drauzio Varela, que aliás sou fã do Dr. Drauzio, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo uma vez, uma figura maravilhosa, ele é meigo no contexto da pessoa dele, né? E já tem essa campanha. Mas como administrar? Como eu vou fazer um churrasco? Tenho que tomar. Qual é a medida que a gente deve tomar nesse sentido para que as crianças que estejam ali em volta não sigam o nosso exemplo, o meu exemplo, bebendo? É difícil falar, né? Exato. Olha, vocês fazem o que eu diga e não fazem o que eu faço, é complicado. Faço o que eu faço, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. O álcool, até o tabaco, eles estão há incontáveis gerações acompanhando a humanidade. Né? O álcool é antigo. Eu mesmo, só te interrompendo um minutinho, eu mesmo vi relato de pessoas que começaram a fumar porque acendia o cigarro para os pais, para o fogão a lenha. Exatamente. Vai lá acender o cigarro. Acende o cigarro para mim lá. Ah, já fez um fumante. Uhum. E conheço muitos com esse... É aquilo que eu te falei, o aprendizado das drogas lícitas, ela está dentro de casa. E a droga lícita é o lobo em pele de cordeiro. Porque aquilo que aparenta inofensiva. Exatamente, né? Então molha a chupeta do bebê, põe, olha como é que ele gosta. Olha como é que ele gosta. Às vezes começa bem precoce. É claro, não existe maldade. Não, é até uma brincadeira. Isso, né? É cultural, né? Isso. Então está dizendo assim, que o álcool acompanha a humanidade há incontáveis gerações. Né? Pode ser que num certo momento da humanidade a única coisa potável, sem risco de adoecer que a humanidade tinha para beber, fosse o vinho. Né? Porque não tinha tratamento de água, não havia essas coisas. A gente hoje vive num paraíso, vamos dizer assim, né? Se você for comparar. Mas o álcool a gente está em incontáveis gerações.
A droga, eu que estou há mais ou menos 30 anos nesse trabalho, nós já atravessamos 3 gerações. Nós temos avós usuários, filhos de avós que são os pais, e filhos desses pais, os netos. Né? Nós estamos 3 gerações. Agora, o álcool é algo enraizado na cultura, é aquilo que eu te falei. Ele está presente no mundo pagão e no mundo cristão. Serve... Se você abriu a Bíblia... Ela fala do álcool do início ao fim. O primeiro milagre de Cristo foi feito, não transformou água em suco de uva, água em guaraná, transformou água em vinho. Vinho do bom ainda, do bom, de qualidade. É que nem o lá do Canivese lá. Mas se você abrir a Bíblia em Noé amarra um fogo tremendo. E tem uma relação com a própria filha, mediante o efeito do álcool. Isso. Você conhece a história? Conheço a história. Então, o álcool é uma coisa assim antiquíssima. Então, ele está enraizado na cultura. Então, a gente precisa aprender a administrar isso aí. Uma coisa que os pais precisam entender... Então, é esse que é o nosso... O foco, o foco nosso é eu ser aconselhado, nós... O garotão que está nos ouvindo aí, tá? O papai. É essa atenção que eu quero que você expresse no que o Dr. Zé Antônio vai falar. Então, veja bem. Os pais precisam entender, e a sociedade como um todo, que as leis são feitas não para punir, mas muitas vezes para proteger. Lógico. Nós somos já controlados pela lei da gravidade. Exatamente. As leis têm que existir porque você não pode controlar toda uma sociedade. Mas, na verdade, a gente não deve ser uma pessoa boa porque existe uma lei. Eu não mato porque se eu matar, a lei me permita não matar. Não, eu não mato porque eu não devo matar. Princípios de respeito à vida humana, à vida do outro, e assim por diante. Mas as leis, elas servem de proteção. Então, por exemplo, a lei diz assim: menor de 18 anos não pode beber. O pai, a mãe, tem que pegar essa lei a seu lado. Exato. Olha, filho, você não tem 18 anos ainda. Não só porque existe a lei vem reforçar um princípio de educação que você tem. Certo. Você não tem... A lei não permite, mas não é o momento. Você não está na idade disso. Como é que fazia criança de 16 anos para entrar em filme de 18 anos há 30, 40 anos atrás? Não entrava, eu sonhava entrar. Exatamente. Eu sonhava em ter 18 anos para assistir quando lá censura 18 anos, eu já ficava. E o desejo? Então você criava uma fantasia. O desejo era maior do que. Você criava uma fantasia. Como era esse filme? E no dia que você entrava, você falava assim, mas é isso? Era isso? É isso que estavam. Então não é um manjar dos deuses. Não, é verdade. E aconteceria o mesmo com a bebida. Sem dúvida. Você entendeu? Porque isso é psicológico. Você fala pro filho, ele vai falar, eu vou esperar 18 anos para mim começar a beber, então. Exatamente. Então o certo além da lei, a educação. A educação em primeiro, mas o pai... Por exemplo, a lei diz assim, menor de 18 não pode ter habilitação. Mas o pai vai lá e dá uma moto pro filho de 14. Ele está matando o filho, ajudando o filho a matar alguém. A intenção dele não é. Não, exato. Não era isso que ele queria. Só que tem o seguinte, a gente vive numa sociedade de aparências. A gente vive numa sociedade consumista. Aonde você ter algo é mais importante daquilo que você tem dentro de você. O exterior é melhor do que o interior. Então você é classificado aqui pelo que você tem. O glamour. Pela roupa que você veste, pelo carro que você usa. O status. Aquilo que dá status. Exatamente. Então, meu amigo tem esse tênis. Meu amigo ganhou uma moto. E você começa a entrar nessa competição, que é o que o consumo quer. Mas se ele deu uma moto pro filho dele, eu vou dar uma moto pro meu filho. Então é muito mais fácil você dar algo pro filho do que escutar o choro dele. Ou do que você ter que conversar com ele para ele parar com esse choro. Né? Como é que ele vai curtir o choro, né? Entendeu? Então a gente vive numa sociedade que a gente fica dando coisas. Então quando chega na adolescência, a pessoa vai buscar solução para problemas de dentro em coisas. Às vezes é a bebida, às vezes é a droga. Como pode ser um par de sapato. Você deve conhecer algumas mulheres que adoram sapato. Como? E às vezes a pessoa é apegada naquilo. Não pode ver um par de sapato e vem que quer comprar. Aquela compulsão por comprar sapato. Às vezes nem usa.
ou usa uma vez, e geralmente depois que você tem objeto, ele perde o encanto. Ele é propriedade sua já. Né? Ele perde o encanto. Com a droga é muito parecido isso. É a mesma né? compulsão. A droga, ela está no extremo disso. Entendeu? Olha, eu estava dizendo, como a gente administrar o senhor praticamente deu uma pincelada. Vamos fazer um churrasco, gente, tá certo? Vai vir o doutor Zé Antônio, meu convidado, Oswaldo Custódio, com a família, estou falando. O Zé Maria, o Costinha, vamos lá fazer, chamar o Danilão, vamos chamar o Anderson, fazer Renato, vamos fazer um churrasco. Nós vamos tomar nossa cervejinha. Mas tá lá essa criançona, tá lá a Vitória, tá lá o meu filho, tá lá o seu filho que é menor. Como que a gente usa da cabeça, da inteligência para administrar essa situação? Porque nós vamos beber. Então, se são menores, é proibido. Eles já não podem beber pela lei. É uma lei. Exato. Agora, está dentro da sua casa, você vai cumprir a lei por cumprir, ou você tem algo mais que isso? Vamos supor que eu esteja numa estrada a 80 km por hora, e ela permite que o máximo seja 80 por hora. Se eu estou nessa estrada a 80 por hora, porque eu tenho medo de ser pego pela polícia rodoviária, eu não tenho introjetado em mim uma consciência responsável. De segurança. Eu tô temendo a lei. É uma coisa de fora que está. Eu tô temendo a lei. Isso. Mas se eu estou a 80, ou a 60, ou a 70, porque eu acredito que eu tenho que andar devagar, eu estou com a minha família, se acontecer alguma coisa dá tempo de eu brecar. Então, por consciência responsável, eu até estou cumprindo a lei, mas eu tenho algo mais do que cumprir a lei. Então, eu estou colaborando com a lei. Quer dizer, eu sou educado nesse ponto. É assim que a gente tem que educar os filhos. Não fazer por temor, mas sim por amor. Por amor, por preservar a vida, que é o maior talento nosso, né? Por cuidar da gente. Então, a diferença está aí, de você tentar passar para as crianças, para os adolescentes, que eles precisam se cuidar, porque vale a pena. Agora, hoje em dia, é difícil, por quê? Porque a televisão compete com você. Você tem um concorrente desleal, que ele mostra com imagem, ele mostra beleza. Porque há 40, 50 anos atrás, a menina, ela fazia o sonho dela de adolescente com o professor que ela via na escola. O rapaz bonito que passava a menina também, né? As despedidas. Nossa, o menino com a professora. Com a menina, né? Hoje não, hoje ela faz com artista de televisão. Ele tá no alcance da novela. Olha, esse show que a gente vê. E isso é muito complicado. Fazendo isso é muito complicado. É duro administrar que o pai não está presente. Exatamente. Não. O pai com a mãe é posto de lado. Não é praticamente. Se o pai com a mãe já não gosta muito do negócio, então aí fica solto mesmo. Piora ainda, mais ainda. A gente vê esses dias. Porque hoje, viu, JP? Hoje em dia, quando eu era menino, não estou dizendo que o passado é melhor, mas... Não, ele era mais puro. Não, você sabe o que acontecia? Uma criança não entrava num bar. Se uma criança ia ao bar comprar cigarro pro pai, ele tinha que comprar cigarro e sair do bar. Hoje ela Os adultos não deixavam criança aqui não ficar pode em ficar. Bar. Não, aqui não é lugar de criança. Hoje não. Hoje não existe um entretenimento para adolescentes que não tenha bebida. Exato. Então, se um adolescente for comprar bebida num certo comércio, claro, tem aqueles comerciantes sérios, mas tem aquele que quer o lucro. Sem dúvida. Eu vou vender para você, você vai tomar lá no... Toma no outro lugar, mas não vem tomar aqui. Quer dizer, então ele está empurrando o problema para outro lugar. Hoje, ninguém está preocupado com o seu filho ou com a sua filha. Você, pai, mãe, que tem que estar preocupado. Você tem que monitorar, você tem que correr atrás. E às vezes, mesmo você sendo bom pai e boa mãe, as coisas dão errado. Mesmo com tudo isso. Mesmo sendo. Muito bem, são 13 horas e 30 minutos. Estou conversando aqui com o Dr. Zé Antônio Zago, um assunto maravilhoso. Estou aprendendo muito
Mas, o Djavan, nós vamos para aquele intervalo inteligente da Clube de Itapira e daqui a pouco a gente volta aqui com o PCI, né, o site Portal Cidade de Itapira e também através do AM 930. Vamos falar mais sobre droga e vamos falar da política um pouquinho que envolve também a droga.